Porque tem gente, deixa eu abaixar aqui para ficar da sua altura. Obrigada. Tem gente que fala que não quer, que quer perder o emprego, que arruma um outro emprego e tal, e fala assim, eu vou fazer alguma coisa assim, porque a pessoa não quer me mandar embora. Daí, assim, é uma oportunidade que eu tenho de conseguir sair, ter todos os benefícios e tal. Mas, dependendo das atitudes, isso pode gerar uma demissão por justa causa mesmo, né, Cíntia? Com certeza, Keila. Cíntia, quais são as principais razões que dão ao empregador o direito de demitir alguém por justa causa? Certo. O empregado, o trabalhador, comete falta grave, previsto na lei, no artigo 482 da CLT, né, que são ato de improbidade, continência de conduta, condenação criminal, negociação habitual, dissídia e outros, né, jogos de azar também é um deles. Como é que é? Fala tudo de novo. O que é essa improbidade do que você falou? Atos de improbidade. O que é? O que seria os atos de improbidade? O trabalhador, ele pode, por exemplo, furtar alguma coisa dentro da empresa, ou da empresa, ou de algum colega, entregar atestados falsos. Por exemplo, o furto, ele dá direito à justa causa. Dá direito à justa causa. Um atestado médico falso seria, a pessoa vai para o médico e fala, e consegue um atestado para ficar 3 dias em casa. Sim, isso inclusive é estelionato, é crime. Né, porque ela está tomando para si um aproveito, está disfarçando uma assinatura, está cometendo até um crime. No caso. Que também pode ser gerado por justa causa. Por justa causa. Relações pessoais, por exemplo, não só a falta de educação, mas a exploração de um funcionário. No sentido de que, por exemplo, a gente percebe que existem alguns chefes que têm atitudes de desrespeito, muitas vezes racismo, ou desrespeito mesmo, que algumas pessoas chamam de assédio. Certo. Isso, se provado, também pode gerar demissão por justa causa? Isso da forma que a senhora colocou, seria do lado do empregador. No caso, o funcionário também pode aplicar justa causa na empresa, no caso, e aí exigir os direitos dele. Não, mas eu digo assim, se a empresa pode demitir esse funcionário que faz esse tipo de tratamento por justa causa? Sim, ter algum ato de insubordinação ou discriminação, também uma outra forma, incontinência de conduta está muito ligado à conduta desregrada sexual. O que é incontinência de conduta? Um funcionário que entra muito em sites de pornografia, por exemplo, ou até mesmo que ofende o colega que tem uma opção sexual que não é a mesma que ele, é uma incontinência de conduta. A ofensa pode ser uma razão? Pode ser uma razão. E deixa eu ver o que mais, deixa eu pensar algumas coisas que a gente sempre ouve falar, que a pessoa acha que pode não ser um problema. Os relacionamentos dentro de empresas. Por exemplo, a empresa já diz que você não pode namorar um colega de trabalho. Não pode ter um relacionamento com um subordinado. Porque tem empresa que tem essas regras, né? Tem até empresa que tem regras de que parente não pode trabalhar na mesma empresa. A pessoa, se começar a namorar alguém ali, que é um subordinado dele ou que trabalha junto, isso também pode gerar uma justa causa? Depende se tiver no regulamento interno da empresa, porque isso não está estabelecido em lei, porque qual que é a falta grave que esse funcionário, esse trabalhador comete que gera algum prejuízo para a empresa? Depende, e aí depende de várias formas, né? Aí tem que estar escrito lá no estatuto da empresa. Exatamente, que não pode se relacionar, ele está tendo o ato de insubordinação. Entendi. Doutora, sabe uma coisa que antigamente, antigamente é ótima, né? Mas na década de 90, por exemplo, no começo do ano 2000, a gente via muito... O grande problema era o Orkut. O povo passava a vida abria uma tela de uma coisa e de outra e voltava ali o tempo inteiro, e muitas pessoas foram demitidas por isso, por esse negócio de rede social. Agora, mais do que nunca, as pessoas, elas trabalham com a rede social. Por exemplo, na nossa profissão mesmo, a gente vê, porque você faz muita pesquisa, você marca as coisas. Hoje as pessoas não atendem mais telefone mesmo, tudo que você marca é pelo WhatsApp. Mas tem povo que não para, fica no telefone o dia inteiro, fica no WhatsApp o dia inteiro. Isso pode causar uma demissão? Pode sim, isso aí é ato de dessídia, né? É negligência, ato de dessídia. Ato de dessídia. Isso. A pessoa lá trabalha negligentemente com isso. Eu também trabalho com WhatsApp, mas também eu só trabalho, não é nada pessoal, assim, algo que alguém fica me chamando, entrando no celular para ver Facebook, Instagram, essas coisas, né? E como que a empresa pode lidar com essa conduta? Ela pode aplicar advertência, suspensão, e aí a justa causa também. Não tem uma ordem, né? Primeiro e o problema, né, doutora, é que você não... Para você conseguir identificar e provar que a pessoa não estava trabalhando, é duro também, né? Porque como é que você faz? Se a pessoa está no celular ali, está falando, não, mas eu estou fazendo o que você pediu. E a pessoa está o tempo inteiro. São algumas coisas que você tem que começar a identificar
né? Sim. Tem empresas que elas têm controle da produção do funcionário. Então existe bastante isso, sim. E também tem os colegas que até os próprios colegas se sentem mal por conta aquele funcionário, o trabalhador não está trabalhando, cumprindo com as obrigações dele. Que daí o próprio funcionário, o outro funcionário acaba reclamando daquela pessoa que está produzindo menos e ele acaba tendo que trabalhar por dois, né, Cíntia? Exatamente. Ô, Cíntia, por exemplo, quando a pessoa decide mandar alguém embora por justa causa, ela tem que se justificar com relação a isso? Tem que ter como provar que aquilo ali realmente aconteceu? Sim, a prova é sempre de quem alega, né, no caso da empresa. Como que é aplicada a justa causa? Sabendo a empresa que ele cometeu, por exemplo, um furto, tem que ser de forma imediata e sempre indico escrito, né, que olha, estamos dispensando você esse dia por ter... Tem que ter câmera para provar tudo isso, né, doutora? Não necessariamente, às vezes testemunha. Uma coisa muito comum seria as auditorias, né, porque quando tem auditoria na empresa, que aí o empreendedor fica sabendo que ele foi furtado, que de repente foi gerado uma guia do FGTS, por exemplo, ou de algum imposto, a empresa deu dinheiro, mas o funcionário não recolheu. Um funcionário que rouba outro funcionário também pode ser demitido por justa causa? Também aquela história de que achado não é roubado não existe para nenhuma defesa. Mas daí, por exemplo, nesse caso, o achômetro só não adianta. Você tem que ter como provar a câmera, essas coisas. Sim, pode ser usar de câmera, testemunha, tem que sempre se provar, porque infelizmente como é um ato grave, onde o trabalhador vai perder alguns direitos, você precisa provar, a empresa precisa. Quando a pessoa ela é demitida por justa causa, independente do problema que ela tenha tido para ser demitida dessa forma, isso suja a carteira, vai para a carteira que foi demissão por justa causa ou não? Não, isso não existe. Existe uma ideologia, né, onde as pessoas têm medo. Agora vai sujar minha carteira. Não. Eu achei que especificava de alguma forma mesmo na carteira, então não especifica. Não especifica. A carteira de trabalho só é carimbada e assinada com a data de dispensa, entrada e saída. Mas, por exemplo, a pessoa pode... Carta de referência, por exemplo, nem pensar, né? Ela não vai pedir, com certeza não. Mas daí, por exemplo, tem muitas empresas que ligam para a empresa anterior ou para o patrão anterior, seja lá qual for o tipo de trabalho que a pessoa exerça, para perguntar. Esse patrão que foi lesado ou que aconteceu, que teve um problema, ele pode falar a verdade? Sendo que seja a verdade, pode falar. Você sabe que eu estou falando isso, que eu até me lembrei de um caso agora, de uma amiga minha, que ela ela é gerente e ela mandou a moça embora, porque a moça realmente entrou naquele... Não era nem do Facebook, mas a moça é com área de vendas, a moça não trabalhava. E as meninas todas trabalhavam por todos, né? E ela foi demitida, era uma boa pessoa e tudo, mas não servia para trabalhar, não gostava. E ela foi mandada embora e não processou a empresa, nada disso. Ela arrumou um outro emprego e a moça da outra loja ligou para essa minha amiga e falou, olha, a fulana pediu emprego aqui, eu gostei do jeito dela, eu posso contratá-la? A gerente falou, olha, você pode contratá-la. Para mim, ela não serviu. Ela não cumpria porque tem um negócio de meta quando com você horário, vende. Ela não cumpria com as metas. Lá ela não atingia nunca a meta de vendas dela, né? Ela não cumpria as metas e tal. É claro que a outra não a contratou. O que ela fez? Ela entrou na justiça processando a gerente, porque a gerente falou aquilo. Ela falou, mas quem te falou que você... Ela ainda falou, estou processando você, porque daí processa a empresa, né, doutora? Estou processando você porque o fato de eu ter agido dessa forma com você não significa que eu agiria. Você não podia ter falado. Ela ainda falou, Keila, como que eu não vou falar a verdade? Vou deixar não é porque eu não conheço essa gerente nova que eu vou deixá-la passar por um problema desse. Sim. E isso daí pode acontecer, a pessoa pode processar a empresa, mesmo ela estando errada, Cíntia? Assim, a pessoa ela se sente injustiçada de alguma maneira e procura o judiciário, né? Nesse caso, ela deve ter pedido uma indenização por dano moral. Pediu, isso né? mesmo, indenização por dano moral. E como que acontece? A gerente, ela não foi procurar a outra pessoa para falar mal, calúnia, difamação, não foi nada. Não. Ela estava lá na empresa dela trabalhando, enquanto uma pessoa ligou para ela. Exatamente. Então, ela foi provocada isso mesmo, a contar. Sim. Então, não tem assim, o juiz ele vai pegar o caso concreto, vai analisar, e muitas vezes isso não vai dar em nada. Mas tem que ficar esperta, né, mas falar a verdade, né? Com certeza, sempre é verdade. Outra coisa, a justa causa, ela só existe se houver um motivo, né? Só existe. Não é um motivo de, por exemplo, de redução de pessoal, não é justa causa. Não é. É só se aprontar, falando português, claro, só se a pessoa aprontar alguma coisa, mesmo que está dentro do padrão da empresa e dentro do padrão de moral, bons costumes, educação, etc. Exatamente, né, Cíntia? isso.
E, Cíntia, quais são os benefícios que o funcionário perde quando é demitido por justa causa? Certo. Quando ele é demitido por justa causa, ele não vai ter as guias para levantamento do FGTS, não vai ter o seguro-desemprego. Ah, não tem o seguro-desemprego também? Não tem seguro-desemprego. Ele também, a dispensa é imediata, então ele também não tem aviso prévio em relação à lei de emprego. E o fundo de garantia dele, você falou que ele não pode retirar. Acontece o que com esse fundo de garantia? Fica lá. O FGTS é dele. É uma porcentagem de um mês. Eu acabo dizendo que é uma poupança para o trabalhador. Tá. É um direito dele quando ele vai ter. Ele tem alguns. Se ele estiver doente, se ele tiver outras situações que a lei permite ele sacar, ele vai sacar, mas não pela dispensa do emprego, porque foi por justa causa. Então ele pode sacar em situações específicas, né? Porque sacar fundo de garantia é uma trabalheira, né, Cíntia? Sim. Compra de casa. Vai casar, caso de doença, coisas assim, né? Isso. Totalmente comprovadíssimas, não é? Caso contrário, rende, mas vai ficando lá, não pode mexer. Não é. Então, na verdade, perde o direito ao fundo de garantia, ao salário-desemprego, ao aviso prévio. Ao aviso prévio e também as férias e 13º proporcional. Ou seja, vai sair com a mão na frente e outra atrás, né? Ou seja, ele vai sair com saldo de salário, FGTS proporcional ao saldo de salário e férias vencidas se houver. Quer dizer, vai perder tudo, né? Tudo. Então, olha, você precisa tomar muito cuidado na maneira como você age no seu ambiente de trabalho, sabe? Essa que é a verdade. O trabalho, ainda mais nesse nosso país hoje, é assim, é uma bênção de Deus. Nós temos 13 milhões de desempregados no Brasil. Então, cuide para que você não perca essa chance de continuar trabalhando por conta, muitas vezes, da sua falta de paciência, da falta de educação, que essas coisas podem... Porque quando você começa a agir dessa forma, você começa a dar problema, né, Cíntia? Esse que é o problema. Quando você começa a dar problema, isso não é mais vantajoso para a empresa, por mais competente que seja, né? Sim. Existe uma troca, né? Contrapartida onde a empresa está pagando o salário, existe também a cobrança das suas obrigações. Que é natural, né, é natural. Cíntia? Então, você tem que estar dentro mesmo dessa lei do retorno, que você faça mesmo por merecer para continuar trabalhando, porque os benefícios são ótimos quando você trabalha e são péssimos ser demitido por dessa maneira, até porque é o que eu falei, você acaba criando um entrave. A empresa que busca informações sobre você, obviamente, né, Cíntia, que a pessoa vai falar o que aconteceu, né? Não tem como. Então, busque sabedoria para você manter o seu trabalho. Olha, a Cíntia tem um escritório, tem o site dela, que é o Cíntia Lima ADV, .adv.br, para você ter mais informações. De repente você precisa de ajuda, está se sentindo, às vezes até uma empresa mesmo passa por esses problemas, como eu falei que aconteceu com essa minha amiga. Tem o telefone também da Cíntia, 4107-2489, 4107-2489, já estão aí na tela para você, tanto o telefone dela como o site também, para você ter mais informações. Cíntia, adorei nossa conversa. Obrigada, volta sempre, querida. Obrigada pelas informações.